A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Uma alegria, acho que ninguém disse isso ainda, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Acho que todo mundo fala isso, mas é uma verdade. E quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Adriano por esse convite e por poder fazer parte dessa festa de 38 anos. E quero primeiro parabenizar, porque é a primeira vez que eu venho depois da reforma, viu? Está muito bonito, é tua cara, pastor. É a tua cara, essa igreja está com a tua cara. E como é bom quando a igreja fica com a cara do pastor. Às vezes o pastor não é nem tão bonito, mas o importante é que fica bonito, fica legal, agradável, né? E o pastor Herbert perguntou, quem está aqui há 38, há 30, há 20, há 10, sabe o que é importante? Se você está aqui, um dia Deus te ama do mesmo jeito. Aqueles dois iam caminhando, Jesus chega perto deles, eles continuam caminhando e falando as mesmas coisas. Chegam em casa, convidam Jesus para entrar, e não conheciam Jesus. Conviveram com ele durante 3 anos e meio, e não conheciam a Jesus. Mas quando ele levanta as mãos para partir o pão, eles viram as marcas nas suas mãos. O importante não é quanto tempo, mas é como você tem vivido com Jesus. Como você tem intimidade com Jesus. Qual é a tua identidade para Jesus? Como que Ele te vê e como você vê a Jesus? Isso é que importa. 38 anos é uma vida, muitas experiências, mas importa é que você está aqui hoje. E nós louvamos a Deus por aqueles que passaram aqui e construíram a história dessa igreja para que nós estivéssemos aqui hoje. E dizendo, como foi dito, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar ajudando, vai continuar abençoando, vai continuar salvando almas, vai continuar fazendo milagres, vai continuar prosperando os trabalhos das mãos de todos que aqui estão. Porque o Senhor é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo, e vai continuar fazendo a obra que Ele veio fazer. E é através de mim e de você, amém? Através de nós. Nós somos aqueles que fomos eleitos, escolhidos, separados, para dar continuidade na obra do Senhor. Então você é responsável. Se não tem mais visitante aqui, é por tua culpa, não é culpa do pastor não. Sei lá quantos anos atrás, eu ouvi uma frase e guardei para mim. Disse que ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha, amém? Então você tem que gerar ovelhas, viu? 38 anos, quase a minha idade, de Ministério de Pinheiros. Eu estou aqui no Ministério de Pinheiros há 32, eu me converti em 1975, quando conheci minha amada esposa, viu? O ministério começou, aliás, lá na igreja que eu me converti, na primeira igreja evangélica do Cambuci. Em 72 foi feita a congregação lá do Cambuci, e em 75 o pastor Walter vai lá no Cambuci e pede para criar o Ministério de Pinheiros. Então eu tenho o privilégio de estar desde o início, conheço o início de tudo isso, e como Deus tem prosperado, como Deus tem nos abençoado, e como é bom a gente conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus, e eu quero que você hoje conheça um pouquinho mais das virtudes de Deus para a nossa vida, para que a gente possa se identificar e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem dado para nós, que muitas vezes é dado e a gente não desfruta. Então nós temos que aprender a desfrutar e aprender a falar com Deus da maneira como Ele quer te ouvir. Abra a tua Bíblia
no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Tua Bíblia, teu laptop, teu computador, tua cabeça, sei lá, o que você tiver aí, mas abre, viu? Não dependa lá, porque às vezes acaba a luz e você fica sem saber, sabe? Eu sempre digo que o som que eu mais gosto de ouvir é das páginas da Bíblia virando. Não é bom? É? Isso é para nós assim, que tem mais anos, os jovens gostam disso. Quem achou, fica em pé, por favor, vamos ler a palavra de Deus, apenas 4 versículos, e nós vamos falar da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 13. E a palavra diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Repita comigo esses 3 últimos nomes: Elisama, Eliadá e Elifelete. De novo, Elisama, Eliadá e Elifelete. Deus amado, nós fizemos tudo até agora que depende de nós, glorificamos, ofertamos, tudo privilégio nosso de que servimos a Deus. Mas agora, Deus, nós dependemos do Senhor. Por isso eu peço, usa a minha vida, que o Teu Espírito nos dê sabedoria e revelação, para que a gente possa compreender e assimilar a Tua palavra e praticá-la na nossa vida. Por isso eu te peço, fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos se assentem. Rei Davi, ele teve muitas mulheres, e com essas mulheres ele teve muitos filhos. Ele gostava de muitas mulheres. Aliás, a história está cheia de homens que tiveram muitas mulheres. Eu não creio que era plano de Deus, porque Deus lá no Éden, ele criou um homem e uma mulher, e disse: Adão, você vai deixar o seu pai, sua mãe, sua parentela, tudo aquilo, estou falando para os dias de hoje, estou trazendo aquilo para você aqui hoje, vai se unir à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então de 2 Deus fez 1. Mas na história os homens acharam que era interessante ter mais do que uma mulher. E pode olhar e ler na Bíblia, todos eles se deram mal. Em algum momento a coisa ficou ruim. Em algum momento a coisa não foi bem. E vários deles tiveram problemas quando tiveram mais de uma mulher. E Davi, diz a palavra aqui, tomou concubinas, mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Ele sai de Hebrom, vai para Jerusalém, chega lá, já com muitas esposas, ele ainda lá, ele tem mais esposas e tem mais filhos. E aqui relata o nome de alguns dos seus filhos, e 3 deles me chamam a atenção: Elisama, Eliadá e Elifelete. Como que nós escolhemos nomes para os nossos filhos? Muitas vezes pela moda. Às vezes está passando uma novela lá, e tem um nome lá do artista principal, e todo mundo põe o nome no filho daquele nome, assim? Aí tem um artista lá, tal, cantor, aquele cara lá, um jogador de futebol, vou pôr o nome no meu filho de Ronaldinho, esperança que ele vai jogar bola, o cara não sabe nem chutar, né? Mas qual é o propósito? Tem gente que põe nomes estranhos, né? Põe nomes esquisitos, está cheio. Aí põe lá no Google, você vai ver como nomes mais absurdos. Mas qual é o propósito de colocar nomes? É homenagear, copiar,
e ter aquilo como algo do momento. Então as pessoas colocam nomes, eu vou colocar o nome de José Carlos, porque o meu avô chamava José Carlos. Você está querendo homenagear o teu avô. Vou pôr o nome de Maria Antonieta, porque a minha avó chamava Maria Antonieta, e põe o nome no filho, na filha de Maria Antonieta. Põe o nome no cachorrinho, Fred. Você já viu? Eu tinha um cachorro que chamava Sansão. Graças a Deus não derrubou as paredes lá de casa, mas ele chamava Sansão. Então a homenagem é um negócio estranho. Eu falei, até já pensou eu chegar na casa de alguém, de alguma ovelha lá da minha igreja, ele falou, pastor, olha o cachorrinho. Nossa, pastor, eu falei, como é que chama? Ai, pastor, nós gostamos tanto, o nome dele é Ricardo. Eu não sei como é que eu reagiria, mas eu acho meio estranho, você não acha? Não? Então, esse negócio de homenagear é um negócio esquisito. Mas, naquela época, o nome tinha um peso muito grande. Então, eles escolhiam o nome, muitas vezes, querendo homenagear, e às vezes citar um momento, um fato que aconteceu. Então, o nome Davi quer dizer amado, Jacó, o seguidor, Noé, consolador, Samuel, ouvido por Deus, Jó, perseguido. Então, são nomes que foram dados. E tem um cara aqui que chama Jabes. Já ouviu falar do Jabes? É bom você ler a Bíblia. Porque você vai chegar lá no céu, sentar na mesa, falar, como é que é o seu nome? Jabes. Você nunca me viu lá na Bíblia? Não, nem li. Vai ficar chato. Então é bom ler, leia a Bíblia. Você vai saber quem é o Jabes. Por que o nome dele é Jabes? O Jabes quer dizer com dor, tristeza. Por quê? Porque a mãe dele, quando deu à luz, ela sofreu, foi um parto difícil, e ela colocou o nome Jabes. Existe até a oração de Jabes, uma bênção. Então vejam que nomes são coisas importantes. Naquela época era algo muito importante, mais do que hoje. Hoje a gente coloca nomes, vai colocando, eu me simpatizo, eu gosto desse nome, o pai gosta desse, a mãe gosta daquele, então põe os dois, e fica aquele negócio, né? Mas dá certo. Eu estou rindo porque minhas filhas falam até hoje. A minha mulher gosta de 2 nomes. Então uma filha chama Lilian Regina. Elas falam, pai, o que você tinha na cabeça? Eu falei, não, é para agradar eu e a sua mãe. Eu gostava de Lília, ela gostava de Regina. A outra chama Fabiana Sueli. Vocês falam, né? Mas a gente novinho, eu tinha 25 anos, não tinha ainda conhecimento da palavra de Deus. Então a gente vai, mas naquela época não, queridos. Era um negócio sério, por nome e filho era um negócio muito sério. E um homem segundo o coração de Deus vai colocar nome nos filhos. Então ele para e diz assim, o que eu tenho que fazer? Homenagear o meu Deus. Homenagear o meu Deus. Então ele escolhe dentre nomes, eu peguei 3 que são Elisama, Eliadá e Elifelete. Elisame, Deus ouve. Quem crê que Deus ouve, dá glória a Deus. Esse é o nome dela, Elisama. Eliadá, Deus vê tudo. Quem crê que Deus vê tudo? Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. E Elifelete, Deus faz. Quem crê que Deus faz na tua vida? Esses são os nomes que Davi escolheu para seus filhos. E então ele vem e diz, Elisama, Deus ouve, e ele cria naquilo que ele falava.
Ele, quando coloca o nome, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele diz: Deus ouve. Então ele começa a escrever salmos, aonde ele coloca a sua fé, a sua certeza, a sua crença de que Deus ouve a sua oração. Então ele começa, Salmo 3: com minha voz clamo ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Olha a certeza. Ele começa a clamar e ele diz: Deus ouviu a minha oração. Você tem certeza que todas as vezes que você abre a boca para orar, Deus ouve a tua oração? Você nunca parou e falou assim: será? Você já orou para parar de chover, pegou o guarda-chuva e saiu? A gente precisa parar para pensar. Porque a oração, ela não vai dar efeito por causa de Deus, porque Ele está sempre pronto, e para Ele não há nada impossível, mas ela vai acontecer por minha causa, se a minha fé, quando Jesus fazia, Ele dizia: a tua fé te curou. Então a tua oração tem que ser dessa maneira. Você tem que crer que quando você abre a boca, quando você clama, quando você ora, Deus ouve a tua oração. Então ele diz assim, lá no Salmo 4: ouve-me, Deus, quando clamo. Ele está dizendo: ó Deus, o Senhor não tem me ouvido, então agora, não, ele está dizendo: Deus, o Senhor me ouve, então agora estou mais uma vez aqui. Inclina os teus ouvidos a mim. Clamei ao Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Então você precisa saber que todas as vezes que você abre a boca para orar, que você se coloca na presença de Deus, Deus para, inclina e fala: para. Agora tem alguém aqui me chamando. E essa certeza não é de Deus, é sua, é minha. Nossa, nós temos que ter essa certeza, nós temos que crer nisso. No Salmo 5: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Ele não está questionando, ele está afirmando: eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir minha oração. Eu já vi gente dizer assim: a tua oração não passa do teto, senão não. Sabe por que ela não passa às vezes? Não é por causa de Deus, é por nossa causa. É porque nós não cremos na nossa oração, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pedindo. Às vezes a gente nem sabe se está de acordo com a vontade de Deus. Jesus falou o quê? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então, conheça a vontade de Deus, peça segundo a sua vontade de Deus e recebe a bênção. O milagre acontece quando nós cremos desta maneira. Então, mas sabe o que é importante? Saber que Deus ouve tudo, as coisas boas e as coisas más, porque a gente fala às vezes bobagem, sim ou não? Quantas coisas a gente pede, e a gente nem tem ideia do desastre que vai ter. Que bom que Deus diz não. Mas nós, filhinhos mimados, não gostamos de ouvir o não de Deus. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. Jesus disse: não, Pai nosso, seja feita a tua vontade. Então nós precisamos conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para quando orar segundo a sua vontade e receber a bênção de Deus para a nossa vida. Então, presta atenção, Deus ouve tudo. A palavra diz que Elias vai lá enfrentar os profetas de Baal, e ali 400 profetas de Baal, mais 150 de Azera, e ele vai lá e pede a Deus, e Deus envia fogo dos céus, consome altar, tudo. Ele sai de lá cheio de fé, de coragem. Para onde ele vai? Para a casa dos amigos, vamos comemorar, aqui acabou. Não, foi para a caverna. Um homem, depois de derrotar um exército do inferno, um homem vai para a caverna, se esconde, e sabe o que diz a palavra? E pediu Elias em seu ânimo a morte.
Você acha que Deus ouviu ou não ele falar? Deus ouviu, mas Deus não atendeu. Tanto que Deus falou assim: você não vai morrer mais só por causa disso. Está na palavra que ele morreu? Como é que foi? Carruagem de fogo tomou Elias, ele subiu e vive até hoje. Então vejam como Deus é misericordioso. Ei, Elias, você está pensando o quê? Não acabou não, você está dormindo aí? Acorda, tem pão e tem água aí, come e bebe. Ele comeu, bebeu, e o que ele fez? Dormiu. O anjo vem de novo: não é para dormir não, come e bebe, porque tem muita coisa para você fazer, a caminhada é longa, nós temos uma obra para fazer, a caminhada é longa, nós precisamos comer, beber, acordar e fazer como Elias, caminhou 40 dias, porque Deus tinha uma obra na vida dele. Deus tem uma obra na tua vida, Deus está prometendo para você, Ele quer fazer uma coisa grande, Ele quer operar milagres, Ele quer abençoar a tua casa, a tua família, teu trabalho, tua saúde mental, física, espiritual. Deus quer tudo, mas tem que receber de você essa fé de que Ele ouve a nossa oração. E vai ser do jeito dele, na hora dele, do tempo dele, como ele quer, não do nosso jeito. Então Elias vai e caminha, fazendo o quê? A obra de Deus. Ele não podia desistir, mas tem coisas que acontecem que nós muitas vezes não temos o ânimo que Deus requer de nós. E aí Deus chega e fala: Elias, você está cansado? Fica quieto. Põe outro no lugar, chama Eliseu. Os pastores sabem como é duro trocar alguém de alguma posição. Como é duro trocar um líder de lugar. Parece que ele perdeu o reinado. Ele não entende que a obra não é nossa, é do Senhor. Então, quando Deus diz assim: você é único, você é única, mas não é insubstituível. Não é. Portanto, cuidado, porque se Deus te chamou, faça a obra de Deus como Ele quer que você faça. Faça com excelência para Deus. Não porque, não é para a igreja, é porque, não. É aí que você tem que se esmerar, fazer o melhor, aquilo que Deus quer que você faça. Então cuidado, quando falar, você vai ver que Deus está preparando algo novo na tua vida. Então, meus amados, ele diz: levanta, e tens uma longa caminhada. E ele andou 40 dias com a força daquela comida. E a nossa oração nem sempre é audível, mas tem uma mulher que ela queria muito ter um filho. E essa mulher, ela vai ao templo, e lá ela se coloca num cantinho, ela e Deus. Sabe que tem oração que é só você e Deus? Aquela oração que ninguém precisa saber o que você está falando, só Deus. E ela então começa a falar com Deus. Mas olha que coisa estranha, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Você já orou com o coração? Essa é a oração mais preciosa que existe. Você não precisa abrir a boca, Deus sabe. Deus está ouvindo o teu coração. O coração de Deus ouve o teu coração, sem você proferir nenhuma palavra. Aquela mulher não falou nada, ela não disse nada, não gritou, não reclamou, não clamou, mas o seu coração estava clamando a Deus: Deus, eu quero um filho, e se o Senhor me der, ele vai ser teu. Você às vezes não precisa abrir a boca. Ela fazia gestos com o lábio, mas não dizia uma palavra.
Quem olha, vai dizer, está embriagado, ficou louco, está falando sozinho. Não, estou falando com o meu coração. E o meu coração está falando com o coração de Deus. E quando o teu coração fala com o coração de Deus, o céu se move, os anjos saem correndo para entregar a bênção para a tua vida. Pode demorar um dia, 21, como demorou para Daniel, mas ela vai chegar, porque a bênção do Senhor, ela pode tardar, mas ela não falha, ela não falha. Então, seja como for, audível ou não, ore crendo, Deus está me ouvindo. Ele ama, Deus ouve, Ele a dá, Deus conhece. Quem crê que Deus conhece tudo na tua vida? Não adianta esconder nada de Deus, não adianta fugir, não adianta ir para a caverna, não adianta se esconder no meio de nada, não adianta. Deus sabe, conhece o teu coração, o que você precisa, aonde está a tua solução, onde está o teu milagre. Deus sabe, e Ele sabe como é importante. Certa vez trouxeram para Jesus um paralítico. Senhor, está aí um paralítico, ele precisa de cura. Eles já tinham ouvido que Jesus fazia milagres, e eles esperavam o quê? Um paralítico que chega diante de Jesus, que fez muitos milagres. Eles esperavam que ele falava, pega aí, levanta e anda, sai correndo. Não, tem horas que não vai ser do jeito que você quer. Ele vai dizer, perdoados são os teus pecados. Sabe, uma vez falaram para mim, minha esposa estava doente, e falaram, por causa dos pecados. E não foi qualquer pessoa, foi um pastor que falou isso para mim. Sabe, amados, tem pecados que geram consequências na nossa vida, e todos os pecados geram consequências, inclusive enfermidade, mas nem todos. Jó não pecou, não fez nada, um homem reto, honesto, se desviava do mal, sincero, um homem de Deus, mas ele passou por o vale. Então nem sempre aquilo que nós estamos passando é por consequência de um pecado. Mas talvez nesse caso fosse, por isso que Jesus não disse para ele, levanta e anda, mas ele disse, perdoados são os teus pecados. Pode ser que aquele homem tivesse feito algo que o levou a essa situação, mas chegou o dia dele, vai chegar o teu dia. Deus tem um dia marcado na tua vida para mudar, transformar, fazer algo novo. Você só precisa crer e esperar. Perseverança é a nossa luta. Perseverai no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. É assim que Deus age, é assim que Deus opera na nossa vida. E aqueles escribas cheios de si, disseram, mas quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse? E olha o que diz a palavra. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em seu coração? Ele a dá, Deus conhece até os teus pensamentos. Por isso, cuidado com os teus pensamentos. Às vezes nós somos traídos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, e acabamos tendo pensamentos contrários à vontade de Deus, e cavamos poço sem água para nós mesmos. Então saiba que o que você está pensando aí agora, Deus sabe. Talvez você esteja preocupado com amanhã, algo que vai acontecer, algo que não foi resolvido na semana passada. Deus conhece, Deus sabe. Sabe o que você está pensando, sabe o que você precisa, Ele conhece a tua necessidade, e o melhor, Ele tem o que você precisa. Ele tem o que você precisa. Você não precisa ir no Mercado Livre, não precisa ir lá, não. É só abrir a boca, é só clamar a Deus, fala com Ele. E Ele é um Deus que conhece.
E nós conhecemos a Deus ou somos como aqueles homens lá de Emaús? Será que nós temos essa intimidade com Deus, de saber, Deus, mesmo que eu não fale, Deus, que não seja audível a minha palavra, eu sei que o Senhor ouve e o Senhor conhece aquilo que eu preciso, o Senhor conhece as minhas necessidades, as minhas fraquezas, as minhas falhas, e assim mesmo o Senhor me ama e me diz: pede, filho meu, eu te darei. Deus é misericordioso, Ele está com as mãos abertas, prontos, com tudo preparado. Não é que você vai pedir e fala: espera aí que isso aqui não estava pronto, eu não sabia que você... Ele vai dizer: está pronto, faz muito tempo, eu só estava esperando você ter fé, e abrir a tua boca, clamar e dizer: ouve, ó Deus meu, porque eu preciso daquilo que o Senhor tem. Ele conhece pensamentos, conhece a tua vida, sabe o que você está sentindo, o que você está vivendo nesse momento. Elifelete, Deus faz, Deus realiza. Ele não apenas Ele te acolhe, te abraça, Ele faz promessas, mas Ele realiza milagres, e hoje o milagre pode acontecer aqui, na tua vida, aqui na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na faculdade, no teu condomínio, não importa onde, porque Ele é um Deus que faz, que realiza, que opera milagres. Quando? Quando eu uso a minha fé e quando Ele quer. Tem coisa que não preciso pedir, Ele faz, Ele quer. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele é dono da nossa vida. É que às vezes a gente quer ser um pouquinho dono. Não, Senhor, eu queria ser proprietário, sabe como é que é? Eu paguei aluguel esse mês, então agora já se acha dono. E aí quer atropelar Deus. Então Deus faz. E qual é a obra que Deus faz? Ele fez muitos milagres. E por que Ele precisava fazer milagre? Ele não precisava, não foi para isso que Ele veio. Mas Ele precisava provar quem Ele era. Às vezes você precisa provar quem é. Essa semana eu marquei uma consulta lá no fisioterapeuta. Liguei e ela falou assim no WhatsApp: manda os seus dados, nome, idade, o e-mail se tiver, pediu tudo, e eu mandei tudo. Cheguei lá, a primeira vez, seus documentos, falei: mas já mandei. Não, mas eu preciso provar que é o senhor. Às vezes a gente precisa provar que nós somos quem somos. Deus precisava provar quem Ele era. Ele não podia simplesmente chegar e falar: ó, sou filho de Deus, vim aqui para salvar. Quem quer ser salvo? Não ia salvar ninguém. Mas Ele precisou provar quem Ele era. Eu sou o Filho de Deus. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas faço porque o Pai me mandou fazer. As minhas palavras não são minhas, são do meu Pai. E Ele apontava para o Pai. A glória era de Deus, mas é Ele quem faz a obra, é Ele quem age na tua vida, é Ele quem opera em você. Por isso creia no milagre, porque Ele veio para fazer isso. E qual é o maior milagre que Deus opera? A tua salvação. A tua salvação. Ele pode te curar do câncer? Pode. Pode abrir porta de emprego? Pode. Pode salvar o teu casamento? Pode. Mas o que Ele mais quer é morar com você lá no céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, mas eu vou voltar, porque eu quero que onde eu estiver, você esteja comigo. É o que mais anseia. Eu acredito que Ele está lá no céu, ansioso por te encontrar. E nós estamos aqui nessa terra sendo preparados para poder viver junto lá no céu. Por isso que as nossas diferenças têm que ser diante de Deus. Eu tenho que te amar, apesar de você ser diferente de mim, pensar diferente de mim, agir diferente de mim. Às vezes eu não vou com a tua cara, mas eu tenho que te amar. Eu tenho que te amar.
Sabe por quê? Porque lá pode ser que na minha nuvem eu encontre com você, lá num farol no céu, e nós vamos brigar, pode ser que você vai querer bater na minha nuvem, mas eu vou dizer, glória a Deus, porque o Senhor me ensinou a viver com você, mesmo ser diferente de mim. Vamos em frente, queridos. E assim Deus vai agindo, assim Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso coração. Deus ouve as orações, Deus conhece e sabe da sua necessidade, Ele sabe o que você precisa, e o mais importante, Ele quer te salvar. Por isso, queridos, Ele ama, Ele a dá, e Ele felete. Que Deus abençoe cada um aqui nessa noite, e você aprenda a orar, se já não sabe, cada dia ore com mais fé, mais fervor, sabendo que Deus está te ouvindo, viu? E se você estiver orando e não tiver certeza, não pare de orar enquanto você não tiver certeza, porque Deus tem, mas é você quem precisa ter certeza, de que quando você começa a orar, Deus ouve a tua oração, conhece os teus pensamentos, e vai fazer segundo a vontade dEle. Você pode ficar de pé? Eu só quero que você dê um sinal com o braço. Nós vamos orar agora, para que essa certeza entre no nosso coração. Porque amanhã talvez essa palavra, talvez já não esteja tão vibrante no teu coração, nos teus ouvidos, mas a mensagem não pode ser esquecida, porque é parte da nossa vida, é consequência daquilo que Deus vai fazer. Se você não agir dessa maneira, muitas coisas podem deixar de acontecer, por causa disso, porque eu estou orando, simplesmente por orar. Sabe aquela oração da fome? Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Isso é quem está com fome, mas quem é grato diz, Senhor, obrigado, pelo pão nosso de cada dia, obrigado pelo trabalho das minhas mãos, que o Senhor tem prosperado, não tem faltado pão sobre a mesa, e você faz uma oração sincera, crendo que cada dia o Senhor vai dar o pão nosso. Aquela oração antes de dormir, que acaba o dia, você diz, Senhor, obrigado por esse dia, e você conta para Ele, aquilo que Ele já sabe, mas é criar intimidade com Deus. E se você quer, eu vou orar, e quero, se você quer hoje, ter essa intimidade, e poder a partir de hoje orar dessa forma, crendo, tendo a certeza de que Deus te ouve, de que Deus te conhece, conhece os teus pensamentos, e de que Ele fará tudo aquilo que for preciso, para te abençoar. Se você quer, levante a tua mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, Deus, porque o Senhor nos dá a direção, o rumo, o caminho, e nos orienta, mesmo quando estamos perdidos, Pai, mas nunca o Senhor nos abandona. E hoje nós ouvimos, Senhor, e cremos, que quando nós abrimos a nossa boca, mesmo que sejam com palavras audíveis ou não, o Senhor nos ouve. Ouve, Senhor, o clamor desse teu povo. Ó Senhor, aqui que está agora colocando diante de ti, Senhor, as suas necessidades, a sua intimidade, aquilo que talvez só o seu coração saiba, Pai, mas revela, Senhor, hoje a ti, para que, Senhor, o Senhor entre com a tua providência. Aquele que conhece os nossos pensamentos, e aquele que tem poder para fazer muito mais, abundantemente do que pedimos ou imaginamos. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu grande amor, obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando erramos, quando falhamos, quando nos esquecemos de coisas tão importantes, o Senhor continua nos amando.
Atende, socorre, Senhor, esse teu povo. Envia, Senhor, a bênção. Faz o milagre, Senhor, nessas vidas, aqueles que estão precisando ver, Deus, o teu poder, a tua glória manifestada nas suas vidas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja onde for, mas que em tudo, sempre o teu nome, o nome do Senhor, seja exaltado e seja glorificado. Assim oramos agradecidos por esses 38 anos que o Senhor tem agido, tem operado, tem salvado almas, tem feito milagres, tem transformado vidas. Senhor, continua operando, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.